os estudos científicos, as imagens de desastres acontecendo, tá mais do que claro que a situação é séria e que o tempo tá correndo. Mas em vez da gente ver uma ação global, forte, unida, o que a gente sente é uma certa paralisia coletiva, uma inércia. Mas por quê? Então, para tentar achar umas respostas, a gente vai recorrer a uma fonte bem interessante, o trabalho do cientista comportamental B.F. Skinner. Lá em 1982, ele publicou esse ensaio com uma visão, olha, bem diferente, que desafia tudo aquilo que a gente costuma pensar sobre por que agimos de certa forma. Antes de apresentar a teoria dele, o Skinner começa meio que desmontando aqueles argumentos que a gente sempre ouve, sabe? Ele nos provoca a questionar se as desculpas que a gente dá pra nossa falta de ação são as razões de verdade. A gente costuma culpar a falta de força de vontade, né? Ou a falta de força moral, ou de responsabilidade. Mas pro Skinner, isso é só dar um nome bonito pra um problema que a gente não entende de verdade. É como tapar o sol com a peneira. E aqui a gente chega no ponto central do argumento do Skinner. Preste atenção nisso. O futuro, por mais assustador que ele seja pintado, não tem poder real sobre o nosso comportamento agora. Por quê? Simplesmente porque ele ainda não aconteceu. Ele não existe. Tá bom, se o futuro não nos motiva, o que nos motiva então? A resposta, segundo Skinner, tá bem aqui, no presente. Ele defende que o nosso comportamento é totalmente moldado pelas consequências imediatas das nossas ações. Ele chamou esse processo de seleção por consequências. Imagina isso como se fosse uma espécie de evolução, mas em tempo real, na nossa própria vida. Do mesmo jeito que as espécies se adaptam ao ambiente ao longo de milênios, a gente adapta o nosso comportamento com base no que nos dá uma recompensa imediata e no que causa algum tipo de desconforto. E essa tal de seleção por consequências não acontece só num nível não. O Skinner mostra como ela molda absolutamente tudo, desde os nossos instintos mais básicos, lá da nossa biologia, até as regras mais complexas da nossa sociedade. E aqui vem a verdade que dói um pouco. A gente vive sob a tirania do agora. O prazer imediato de comer uma coisa gostosa, o conforto de usar o carro para ir até a esquina, a praticidade de usar algo descartável, tudo isso tem um peso muito maior no nosso cérebro do que a ameaça de um problema gigante que vai acontecer lá na frente. Mas para entender por que a gente é tão viciado, digamos assim, nessas recompensas imediatas, a gente precisa voltar bastante no tempo. Porque a resposta, segundo Skinner, tá lá na nossa programação evolutiva. Tenta imaginar nossos ancestrais lá nas savanas. Para eles, o açúcar de uma fruta era energia pura, o sal, um mineral raro e vital. Dominar o território era proteção. E ser agressivo, muitas vezes, era a diferença entre viver e morrer. Isso não era luxo, era questão de sobrevivência mesmo. E aí vem a grande ironia da história. Os mesmos instintos que garantiram a nossa sobrevivência e fizeram a gente prosperar como espécie, agora são a causa dos nossos maiores problemas. O nosso sucesso evolutivo acabou se tornando a nossa maior fraqueza.